Presbítero irmão Jameson, traz-nos uma palavra de Deus para nós aqui esta noite. Daqui a pouco vamos estar ouvindo os conjuntos que vai estar louvando o nome do Senhor. Quero cumprimentar os meus irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo, em rápidas palavras, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos, livro do Espírito Santo, Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Semeei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Mais uma vez, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Semeei testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. No capítulo 1, no versículo 8, Jesus está com o corpo ressuscitado. Jesus está ressuscitado. Jesus se encontra com seus discípulos, Jesus se encontra com seus apóstolos, uma grande multidão de 500 irmãos, vários discípulos incluído, e a Bíblia diz que o corpo do meu Jesus começou a flutuar no chão. O corpo do meu Cristo, Jesus com o corpo ressuscitado, ele começa a flutuar da terra e subindo aos mais altos céus. Conforme Jesus vai subindo, conforme meu Cristo ressuscitado venceu a morte, venceu a catatumba, venceu as potestades, enquanto meu Jesus ele começa a flutuar, as multidões, os discípulos, 500 irmãos, olhando para o céu e vendo como meu Jesus estava flutuando aos mais altos céus. De repente, dois anjos, diz a Bíblia que dois anjos, ele entra entre as multidões e diz, relata e diz: porque vocês estáis olhando para o céu, varões galileus, porque vocês estão olhando para o céu, esse mesmo Jesus que está subindo aos mais altos céus, um dia ele retornará, um dia ele voltará, da mesma maneira que ele está subindo, ele voltará para essa terra. Ou seja, Jesus, quando ele está subindo diante dos céus, ele entrega uma palavra poderosa e diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Semeei testemunha tanto em Jerusalém. Jesus falou assim: eu estou subindo, mas eu vou mandar para vocês a minha presença. Eu estou subindo, mas eu vou mandar para vocês o Paracleto, a presença do Espírito Santo. Ou seja, ele falou assim: eu estou subindo, mas vocês não vão ficar sozinhos nessa terra. Ele falou assim: estou subindo, mas sobre vocês vai vir a presença do Espírito Santo de Deus. Vai vir sobre a presença de vocês o poder do Espírito de Deus. Ou seja, Jesus falou assim: eu vou batizar vocês com o Espírito Santo. João, o apóstolo João Batista falou assim: eu, na verdade, batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, quando Jesus subiu diante dos mais altos céus, ele prometeu, aqueles anjos começou a pregar diante das multidões, e o Jesus ressuscitado, olhando para o céu, dos céus e a terra, e o meu Jesus, ele promete o poder do Espírito Santo. Jesus, ele promete o poder do Espírito Santo sobre a igreja, sobre os servos de Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus chega no céu,
Depois de aproximadamente 10 dias, veio do céu o Consolador, veio do céu o Paracleto, veio do céu o Espírito Santo, veio e batizou os irmãos com o Espírito de Deus, com o Espírito de Deus. Só que não sente a presença do Espírito de Deus é quem não quer. Só não recebe o batismo com o Espírito Santo quem não quer. Só não recebe o poder do Espírito de Deus quem não quer. Para concluir, eu fui batizado com o Espírito Santo em casa. Eu aceitei Jesus no ano de 1998. E com 15 dias que eu me converti a Cristo, eu fui batizado com o Espírito Santo. Me converti através do meu avô. E um dia, novo convertido, o meu avô chegou comigo e falou: meu filho, você já ouviu os irmãos, pastores, falando línguas estranhas? Eu falei: não, vô, eu não sei o que é isso. Eu falei: meu filho, é a presença do Espírito. Eu falei: vô, como é isso? O crente, o ser humano aceita Jesus e de repente ele recebe o poder e o batismo com o Espírito Santo. Na época era o pastor Moacir. Cheguei no pastor Moacir e falei: pastor Moacir, como que eu faço para me receber o batismo com o Espírito Santo? E todo dia eu jejuava, incluindo os domingos. E com 15 dias eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus em casa. Minha avó no quarto, as minhas irmãs no quarto. E ali eu recebi o Espírito de Deus. Eu não sei se você crê, mas eu estava orando na sala e de repente a sala começou a esquentar. A sala onde eu estava orando, aproximadamente meia-noite, começou a esquentar. E de repente uma mão de fogo, essa mão de fogo, ela vinha e pousava sobre a minha cabeça. E ali eu fui batizado com o Espírito de Deus em casa. Eu aceitei Jesus como Salvador em casa. Fui batizado com o Espírito Santo em casa. No outro dia eu procurei a irmã do ciclo de oração. Falei: irmã, ontem à noite comecei a falar umas línguas. Ontem à noite comecei a falar japonês e inglês. A irmã falou: meu filho, tu foi batizado com o Espírito Santo. Quem crê, quem crê, quem crê? Só quem crê no poder do Espírito Santo. Só quem crê no poder do Espírito Santo. Ele é Deus de ontem, Ele é Deus de hoje, Ele é Deus de eternamente. E se você abrir o teu coração